vinhamos a cantar pelos caminhos. Íamos Agora, para o trabalho, é uma desgraça. cantar, todo dia a cantar nos trabalhos, íamos a cantar, íamos a cantar. Vinha à noite, tirávamos o avental, lavávamos para Ali, outro dia, mais levávamos alegria neste lindo para o serviço, vinhamos, tornávamos a lavar. E era assim, se andássemos a dançar, tínhamos de tirar o sapato. A minha mãe já ia à guarda a vender, era numa burra. E houve uma altura que iam lá vender gestas, mas apanhavam-nas lá perto já da guarda. E a minha mãe, mais o avô, mais o pai dela, que era o meu avô, carregavam a burra de gestas para vender à guarda, porque na guarda também era porco como aqui, faziam estrumeiras, não havia canalização como agora. E então a minha mãe e o meu avô tinham a burra carregada de gestas para irem lá vender. Mas depois, no caminho, encontraram um embrulho. E era na altura do carnaval. Oh, Laide, olha, vamos embora. Já não vamos a vender as gestas. Vieram para casa todos contentes com o embrulho. Embrulharam, desembrulharam. O que era? Olha, era... Sabe o que eram? Era merda. Assim, iam para lá vender as cerejas. Era Na assim, estrada. com as Frutas, com na as estrada. coisas a vender para a estrada. Os Passavam raminhos das os cerejas, estrangeiros. as tinhas dos morangos. Mas não era daqui da nossa aldeia. Eu ainda não andei. Então não andou lá Eu ainda não andei. Mas era ali por a estrada acima, era só pessoas a vender essas coisas, aqueles raminhos de cereja. Ganharam lá muito dinheiro Depois ganharam. e roubaram lá muito Naquele ouro aos tempo franceses. enganavam muitos franceses. Exato. Punham a mão para a gente tirar Diziam o... que iam buscar o troco e pildravam-os com o troco e tudo. Quem adivinharia que as gargalhadas de hoje contam histórias de um tempo tão diferente? Nos anos 40 e 50, Portugal passava uma fase de pobreza, sem desenvolvimento, com fraca alfabetização e emprego precário. O país era considerado naturalmente agrícola e naturalmente pobre. Mas diz-se que tempos difíceis fazem pessoas fortes. E em Aldeia Viçosa, as mulheres acabaram por ganhar protagonismo e notoriedade pela sua força de vida e de trabalho no campo. São hoje conhecidas por mondegueiras. As memórias sobre a sobrevivência no meio rural contam-se por aqui em dois tempos. Por um lado, aquele que obrigava as mulheres a inventar soluções e alimento para deitar na panela de ferro e que as levava a carregar na cabeça, serras acima, qualquer produto que servisse para venda ou troca. Por outro, a geração dos filhos da terra que se submeteram à lavoura nas quintas a troco de quase nada. Como pôde uma aldeia tão farta ter tantas carências de pão na mesa? A miséria é porque havia muita gente, muitos filhos e não dava para tudo, não dava para tudo. Nós, se calhar, as batatas que nós colhíamos, que se comêssemos com fartura, eram para nós comíamos todas. Mas queriam ir a vender algumas porque não havia mais nada para se viver. Não havia mais nada para viver. Pão era racionado, o centeio era racionado em casa, na maior parte das pessoas aí. Antigamente havia cá tudo, era talhos, havia cá alfaiates, havia cá barbeiros, havia cá sapateiros, havia cá carpinteiros, havia cá pessoas a trabalhar nos cestos, trabalhavam em tudo. Serralheiro, mecânico, esta aldeia tinha tudo. A nossa aldeia foi sempre considerada a rainha do Mondego.
porque na nossa aldeia, quando eu era pequenina, já cá havia médicos, professores e doutores, e já havia isso. Costureiras, alfaiates, sapateiro. Bastava-se a si própria. Bastava-se a si própria. Portanto, a nossa terra foi sempre considerada a rainha do Mondego. E ainda é. Ainda é. As características era a união que havia entre as pessoas e a alegria, apesar da miséria que havia no nosso tempo, em que fomos criados. Em Aldeia Viçosa não faltava terreno fértil, com hortas, algum centeio, milho e azeitona. Não faltavam cebolas, batatas, feijão verde e inúmeros pomares de fruta. No entanto, aqui, como no interior do país, as grandes propriedades agrícolas estavam nas mãos de uma minoria. Uns poucos tinham uma área às vezes insuficiente para alimentar uma família todo o ano. E a maioria das pessoas trabalhava por conta de outrem. A fome sentava-se à mesa, sobretudo das famílias numerosas. E depois a minha andava nas quintas desde os 9 anos, com os carregos à cabeça, com uma enxada já na mão. Passei um tempo desgraçado. E depois a minha oferta da gente de comer, quando a minha mãe levava o almoço, para comermos na quinta, e levava feijão, e nós chamávamos caldo, não era sopa, caldo, mas era um caldo muito mal ajeitado, quase sem batatas. Quase saiu o azeite, era só um pinguinho. E eu não gostava de feijão quando era novita. E o meu pai dizia assim à minha mãe: "Oh Maria, a filha não gosta de feijão, para que não trouxestes uma amiga, chama-me sorda. Não trouxestes uma amiguinha ou um arrozinho?" "Ai Zé, não tínhamos dinheiro para ir a comprarem." E eu ficava só com a triste sopita mal feita. E era forte e alegria. Eu dançava, eu cantava, eu fazia 30 por uma linha. Pronto. Eu cheguei a ganhar 25 tostões, era de sol a sol. Depois mudou para 7.500 e era de sol a sol, não é? Agora com umas 8 horas. A gente passou um tempo desgraçado. O meu marido andava na serra com as ovelhas e de noite ele mordeu lá uma cobra. Tive que lá eu e o meu irmão buscá-lo. Eram uns tempos muito, muito difíceis. E cheguei a passar muita fominha. Porque às vezes quando andávamos no campo por lá, fazia alguma frutita que a gente ia roubando aos pés das quintas e comíamos. Os figuitos, os pesseguitos. E saiu o patrão ver, porque senão punha-nos na nadilheta e íamos embora. O pai era artesão de bracejo, fazia estrados para os pés, fazia rodas para pôr os caldeiros, fazia ceiras para os lagares, e então tínhamos a burra, íamos, eu ia com o meu pai, a trocar isso, não era a vender, era a trocar para prados e Videmonte. Nós dávamos aquilo, o meu pai fazia a conta, e eles davam-nos feijão e chicharros. Feijão frada, era uma alegria. Quando chegava a casa com aquela carrada do meu pai, a minha mãe, aquela alegria, na miséria tínhamos, só comíamos caldo e batatas, e pão pouco. Na altura, a fome era natural nesta aldeia. Era natural, havia aí 3 ou 4 pessoas, 3 ou 4 famílias só, unicamente. Havia aqui 1.500 pessoas na altura, 3 ou 4 famílias é que viviam, não eram ricos, mas comiam mais pão do que nós.
o arzeiro. E eu levava o canastrão, o cesto dos agriões na cabeça, por a serra acima. Era para aquela E serra lá. e em jejum, não comia nada, E a minha mãe igual. saía de casa e entrava em casa sem comer nada, só para trazer um bocadinho do dinheiro que fazia nos agriões, para depois a gente comer alguma coisa em casa. Estávamos mentalizados para passar fome. A maior parte das pessoas aqui na aldeia. Mentalizados. E éramos mais alegres. E éramos mais alegres, havia alegria. Alegria, camaradagem. Hoje não, hoje é mais individualismo, inveja. Hoje é invejosos e individuais. Naquela altura não. Parece que a miséria unia as pessoas, a miséria. A minha mãe, somos irmãs, tinha umas galinhas e vendia os ovos para comprar o pão para nos dar. E comíamos o pão sem nada, nem quando comíamos. Vendia os ovos. Eu, graças a Deus, fome nunca passei. Nunca passei fome, porque tínhamos uma taberna e uma mercearia. Mas trabalhei muito na terra, desde garota, a pôr cestos de estrume à cabeça, de garota, para as terras. O que não havia tinha que se comprar. Quem não tinha, às vezes era a 250, eram 100 gramas, e se for buscar um bocadinho de sabão, era uma ração de sabão, porque não havia para mais. Era assim. E a vezes andava-se a pedir aos copos a medida para se fazer o fim. Sala, de arroz. Havia pessoas que andavam a fazer isso, faziam-no quase todos os dias, emprestado para lhe darem para lhe emprestarem, para fazerem, não tinham dinheiro para irem buscar as coisas e pediam-no emprestado. Andavam assim, um dia era arroz, outro dia açúcar, era assim. E depois outro dia, ou quando conhece, iam a dá-lo a quem Às eu tinha pessoas pedido. a quem tinham pedido. Era assim. E eu também saí da escola, tinha 10 anos ou 11, e também tinha 12 anos quando foi o primeiro ordenado que ganhei, a trabalhar com um senhor com uma enxada nas mãos, samia batatas todo dia. E andava ao estrume, a carregar o estrume com os cestos para as fazendas, íamos às géstias para a serra, às vezes juntava-se aos grupos de pessoas a cortarem gés, mato na serra e a carregá-lo para os donos, pronto. E nas quintas também. E era assim a vida. Apanhávamos azeitona para essas pessoas que a tinham, que os pobres não tinham. Andava ao rebusco a apanhar o que os outros deixavam os patrões. As pessoas que tinham. Na nossa casa, a casa dos meus pais só tinha um quarto. No quarto dormiam os meus pais. Os meus irmãos dormiam na loja, numa tarimba com palha. E estava o porco, as cabras, as galinhas. E era o porco, as cabras, as galinhas, As batatas e as cebolas, havia a tudo. lenha. A lenha havia tudo. E eu, mais a minha irmã, dormíamos dentro de um arcaz. Tínhamos um arcaz grande que era dos meus avós, que era onde punham os cereais, o pão e o trigo, quando semeavam, depois de malhados, e estavam ali naquele arcaz, que era um arcaz muito grande. E eu mais ela dormíamos no arcaz. Quando alguém ia à casa da minha mãe, a minha mãe tapava o arcaz, deixava só assim um pauzinho para não nos verem e respirarmos. E depois casaram-se os meus irmãos. Ficámos nós a dormir na loja, na tarimba, com o porco, as cabras, e burra, e galinhas, com tudo. Lá dormíamos. Éramos umas felizonas, graças a Deus. E era mais alegre que agora. Éramos alegres, vivíamos muito bem, graças a Deus. E era engraçado. Os proprietários das terras não admitiam que a gente colhesse a fruta, mas os figos ninguém dizia nada.
É verdade. Ninguém ralhava qualquer pessoa que a gente ia roubar os para comer. Se fosse para levar para casa já era o diabo. Mas para comerem, o figo era sagrado. Deixavam comer os figos, os donos. E andava descalça, o sol queimava-me os pés, nas quintas a trabalhar. A primeira vez que eu calcei os sapatos foi o professor que me obrigou a calçar. Eu andava descalço, brincava aos ouriços das castanhas com o calcanhar. É verdade. O professor Madaleno é que me obrigou a calçar a todos, deu os sapatos a todos, mas eu saía da escola e punha logo os sapatos ao ombro. E à guarda, mais depois, a guarda, a minha mãe, deixa calçar os sapatos, não, para serra fora e ia de calço. Assim que entrava na guarda, calçava os sapatos. Grande parte das pessoas sujeitava-se a trabalhar para um patrão a troco de um punhado de escudos e a aproveitar tudo o que a terra pudesse oferecer para comer, trocar ou vender. Estes, tal como cesteiros e outros artesãos, percorriam as serranias entre Mondego, a Nacional 16, Videmonte, Prados e demais aldeias vizinhas, ou dirigiam-se ao importante mercado da cidade da Guarda para venda ou troca de produtos. Uma tarefa que cabia sobretudo às mondegueiras. Ganhava-se o pão com horas de dura caminhada, com as cestas à cabeça ou, na melhor hipótese, com a ajuda do burro ou da égua. Mais tarde vieram as caminhonetas, mas não estavam ao alcance de todos. Eu ia com a minha mãe a pé pela serra fora a vender produtos que os pais cultivavam. Eu ia, a minha mãe tinha medo de ir sozinha, eu ia com 4, 5 anos com ela. Ela, com 4, 5 anos, com o garoto de 4, 5 anos, ela sentia-se protegida. Ia com o cesto à cabeça, um cesto grande. Quando era o tempo de cerejas, carregado de cerejas para vender na praça. Quando não havia cerejas, acabavam as cerejas. Eram legumes, era feijão verde, era cebola, era batata, era repolho, tomates, pimentos. Eram os produtos que havia aqui na região. Porque havia coisas que a gente não tinha e depois ia-se assim a trocar as coisas para a gente comer alguma coisa diferente, para não ser sempre a mesma coisa e para se ter para se comer. Íamos para Prados, para das Ares, para Videmonte também era, para a minha mãe chegou a ir além para não era para além, para o Alvendre também, a vender estrados e vinagre também vendiam, e jurupia, vendiam assim e trocavam, vendiam dinheiro e trocavam a outras coisas que a gente troquia, a feijão, a grão, a batatas, a ovos, assim, essas coisas, e andava a vender sardinha, vendia-se muita sardinha. A pé? Aqui, a pé daqui para a guarda, às vezes ia à guarda, coitada, a buscar o pão, tinha os irmãos em casa, e nós e tudo, ia à guarda a buscar o pão, chegava lá, às vezes não trazia, que já não havia, tinha-se embora sem nada, e abalava daqui às vezes às 4 e 5 da manhã, iam a pé e tornavam a vir, algumas traziam, outras às vezes iam mais atrasadas, já não havia. Eu às vezes ia sozinha, a minha mãe ia sozinha, eu às vezes ia com ela, ainda era pequenina. Uma vez abalou, não havia escola, eu fui ter com ela, cheguei a casa, disseram-me que já tinha abalado, tinha ido para Prados, e um senhor que estava cá, que andava a vender azeite, que morava aqui ao cimo do povo, levava os estrados à minha mãe no cavalo que ele tinha, e eu às vezes ia ter com ela ali para o pé da Rapa, sozinha, com 5 e 6 anos. Ia a vender, saía daqui às 2 da manhã com mais 2 senhoras que levavam
Quer dizer, todas nós levávamos um animal. Uma levava uma égua, outra levava um cavalo, outra levava assim, um cavalo qualquer. E saíamos ali do pé da igreja para a guarda, por o caminho que chamam as calçadas, como é que chamam? Caminho das vistas. Pois íamos por aí e íamos às vezes saíamos daqui às 2 da manhã. Às vezes eu levava tanto sono para ir na estrada, agarrava assim as riatas, assim para baixo, e ela ia por a estrada afora, e eu a dormir assim. A minha mãe levava muitas vezes os cestos à cabeça, mas havia aí um senhor com uma caminhonete, chamava-se o senhor Toneca Agostinho. Pagava um tanto e ele transportava as coisas às pessoas. E depois nós íamos a pé, para não darmos tanto dinheiro. Pois, para evitar andar de dinheiro, eles levavam a carrada e as pessoas iam a pé. E a minha mãe, que Deus tenha, nem para levar os cestos tinha dinheiro para pagar ao homem. Levava ela já lá à cabeça, por a serra fora. 2 horas com o cesto à cabeça. Eu ia sozinha na caminhoneta. Depois começaram a vir as caminhonetas ao aluguer, depois já havia caminhonetas e já iam as caminhonetas à quarta e sábado levar as coisas à praça. Iam as caminhonetas com os cestos das coisas e os donos íamos a pé. Por causa dos... E tínhamos que sair mais cedo de cá para quando chegasse a caminhoneta à praça já lá estarem as pessoas para cada um tirar o que era seu. Mas isso já na nossa geração. Já na nossa geração. Tudo na nossa geração. Já na nossa geração, sim. Não era Já nada, não é nada como era. nem Não havia lá aquelas bancas grandes. nem prima, como há nem agora. de longe. E- Era a praça cá em cima. Tinham que ir para lá às vezes às 3 horas a guardar os A lugares. guardar os lugares, até lá punham os Os chais, chais a uma e- redilha, levavam assim um farrapo comprido. E arranjavam zangas para por causa de apanhar o lugar, bom lugar para venderem, para porque era poder tudo vender. ocupado. Às vezes ficavam em sítios ruins que as pessoas não iam. E era por isso que se vendia mal, hein? Ali vendia-se tudo. É. Galinhas, frangos, batata, ovos, alface, tudo. cebolas, ovos. Tudo se ali vendia daqui do Mondego. Tudo. Era- Chegávamos Para aí ir para para a a mercadoria, Carrapichana, chegámos aí para para Vila Cortes de Estrada, para a Rapa, para o Sobral, Com as a sacas à buscar, cabeça, a buscar a pingar. agriões e vinhamos com a saca à cabeça, vender as sacas à a guarda. pingar, chegávamos aqui todas molhadas e chegávamos à noite, estávamos a fazer o serão até à meia-noite, a rogá-los, todos molhadinhos e a lavá-los, e punhamos isto todos de molhada a molhada e de manhã cedo levantávamos isto para a guarda a vendê-los. Agriões e marujas, também se vendiam muitas marujas, andávamos nas ribeiras a arranjar as marujas e depois fazíamos as molhadinhas para irmos a vender para a guarda. As quintas agrícolas da região acabavam por ser uma, se não a única forma de rendimento das gentes de Aldeia Viçosa, numa época sem mecanização. Homens e mulheres eram recrutados desde a infância, assim que saíam da escola primária, para trabalhar de sol a sol. Mas nem as condições precárias as demoviam da força, da genica e da alegria.
à quinta a trabalhar, levávamos a comer e só já vinhamos à noite quando já não havia sol. Quando já não havia sol é que nos mandavam. Já não comíamos à tarde. E era quando o patrão estava bem disposto, porque se não andasse era até nos mandar embora, até às tantas da noite. E tínhamos que atravessar o rio, que era com poldres, não era a ponte que agora lá está. Era assim às Era uma pedras. pedra aqui, outra além, e umas eram mais altas, outras eram mais baixas. E às no vezes inverno- o rio crescia muito e as pedras que eram mais baixas iam cheias de água. E nós tínhamos que atravessar. Ir à volta, ir ali tínhamos à que faia, atravessar. Mas apanhar. quando o rio crescia muito, que já lá andávamos a trabalhar, quando à noite não podíamos atravessar o rio, tínhamos que ir à volta por a faia Para virmos. e chegávamos aqui às 10 horas da noite. Quando havia as ceifas, as pessoas começavam a trabalhar às 6 da manhã, depois, por volta das 9 horas, comiam qualquer coisinha, depois trabalhavam outra vez até à 1 da tarde, descansavam um bocadinho até às 3 horas e depois era até não haver mais sol. É que comiam alguma coisa e regressavam para casa. E no dia seguinte estavam lá de novo, outra vez às 6 horas da manhã. Tinha 15 anos quando fui com uma foice a ceifar, ao meio de 30 mulheres e homens. E o patrão, quando lá cheguei, a minha mãe não me queria levar porque era muito pequenita ainda. E então o patrão, quando me lá viu, então, mas para que é que traz essa menina? É para deitar a gimada? Diz-lhe a minha mãe, não, ela quer vir, olha, deixa-a vir, paga-lhe conforme o que ela merecer. No fim da semana, a minha mãe disse ao patrão, olha, a miúda paga-lhe conforme ela mereceu. Viu o trabalho dela, agora fica na sua consciência. Não, vou-lhe pagar como qualquer um, porque ela manobra a foice como qualquer um que anda aqui no rancho. E pagou-me como os outros, com 15 anos. Não há cá nenhuma que saiba manobrar a foice como sou eu. Olha, De sol a sol, de sol a sol. E depois queriam que eu cantasse, porque a ceifa é bonita e cantada. Era azeitona, apanhamos azeitona, às vezes as oliveiras todas cheias de gelo. Gelo, e a gente a ripar, ficávamos todas molhadas. Agora já é com as máquinas. Ficávamos todas molhadas. Já é melhor. Começava a chover, deixávamos andar a ver se aliviava. Chegávamos a pontos que éramos obrigados a vir para cá, estávamos todas molhadas. E não tínhamos roupa para nos Nem aquecer tínhamos como roupa agora. para nos aquecer. Não havia casacos como agora.
comecei a trabalhar com 12 anos. O meu primeiro trabalho, eu fui uma quinta, a minha irmã casou-se, eu fui uma quinta a levar louças, porque antigamente os casamentos, a gente não tinha louças de chegassem, e a gente pedia às pessoas, a gente era em casa, e pedia às pessoas para emprestarem. Eu fui a uma quinta a levar essa louça, com 12 anos, andavam lá a cortar as coisas das batatas, a rama das batatas, e fiquei lá logo a trabalhar. Quando vim para casa, dizia-me, Joana, de onde é que você anda? Olha mãe, eu já ganhei meio-dia. Nesta tal Quinta das Instras, como ela está a dizer, eu, mais o meu irmão, que andávamos também lá os dois a servirem. Aquele senhor era bom dele. Era só comida azeda. Praticamente só comida azeda. Sempre, todas as refeições. Era sempre azeda, não sei lá o que é que fazia. E então, nós guardávamos o pão, a fatia do pão da noite, para de manhã, quando andávamos a ordenhar as ovelhas, e arranjámos o estema, eu mais ele, uma palha do sonteio, assim comprida. Andávamos a ordenhar e a chupar o leite da ferrada. De noite, havia cá muitas cabras antigamente. E a gente quando andava a apanhar, que apanhar não sabia se era azeitonas, se era como caganitas. Quando amanhecia, víamos o balde quase meio de caganitas. Eram as caganitas das cabras que apanhavam? Mas isto, primeiro os donos apanhavam a azeitona e depois é que iam a rebuscadeiras a apanhar quem não tinha olivais. Olha, a cesta da azeitona era tudo e a que a gente roubava. E também roubavam até. Ainda andámos a roubá-la, ainda mais na Soita, quando íamos para a Quinta dos Louridas. Se a gente comia um peixe ou uma maçã ou o que havia de fruta, no fim da semana descontavam se as comíamos. Se eles vissem. Às vezes, sabe o que fazíamos? Fazíamos ver que íamos buscar os regadores da água para bebermos e trazíamos os lá escondidos, para comermos algum. Porque aquilo também eram umas bestas antigamente. Mas era na Quinta da Rela, estavam lá duas ameixoeiras, duas amarelas. Era de um lado e do outro. Íamos sempre a almoçar por baixo das ameixoeiras, a ver se podíamos comer alguma ameixa. É verdade, sem ver, isso não fazíamos, descontava-nos. As melancias para ver se estavam maduras para roubar, para comermos, comíamos todas. Furava-as por baixo com um pau. E outras vezes nos tanques, a ver se as comíamos. Nós na Quinta São Major, o caseiro ia de manhã, antes nós íamos a trabalhar, ia a escolher as que estavam maduras e apanhar nos montes. E depois mandava-nos ir a buscar quando nós fôssemos com os cestos lá para as lojas. Nós tirávamos algumas, íamos a escondê-las lá para uma fonte que lá estava, que tinha lá muitos carvalhos, as maduras, e colhíamos as verdes para lá pormos. A substituir as maduras. Éramos malandras. Era a fome. Íamos a buscar água, umas vezes iam umas a buscar água para comerem, outras vezes iam outras a buscar água para comerem. E comíamos a fruta lá ao pé da fonte que estava escondida. Muitas das que estamos foi na Quinta da Rela, já que arranjámos os nossos namoros. Tu, eu, a China. Mas eu não estava lá a trabalhar. Hein? Mas eu trabalhava lá. Muitas nos casámos de lá. Sim. Histórias de trabalho e de garra que começavam desde cedo. Fosse verão ou inverno, iam as crianças para as escolas de pés descalços, fome na barriga e alegria de viver. Muitas ainda apanhavam mato para a cama dos animais, outros a azeitona, antes da hora de aprender a ler ou contar. Um tempo onde apenas a pobreza se multiplicava
e o pão e as alegrias eram divididos por todos, nunca sem televisão e com uma verdadeira rede social presencial nos largos da aldeia. Também um tempo onde as cantorias tornavam mais leves os duros trabalhos da lavoura. Havia bailes em todos os lados. Olha, às vezes andávamos lá para cima com as cabras e sentíamos as pessoas a cantar lá para baixo. À porta do meu irmão armávamos um baile, ao fundo do povo armávamos outro, ao meio do povo armávamos outro. Era uma alegria muito grande. Tudo aqui ficava, a nossa terra era uma terra encantada. Ficava, pronto. Aqui formaram-se doutores, médicos, médicas, tudo. As mulheres daquela época eram autênticas guerreiras. Todas as mulheres que viviam no interior de Portugal, e as pessoas viviam miseravelmente. Eu tenho que dizer a palavra porque todos temos essa percepção, mas com muita dignidade. Com muita dignidade. Era maravilhoso, por exemplo, coisa que eu me lembro, de ir à missa ao domingo e de ver a dignidade e o esmero com que aquelas mulheres se vestiam. E, de facto, aquelas mulheres com aqueles lenços, todas vestidas de negro, de certa forma, transmitiam os tempos negros que nós vivemos todos. Nesta aldeia tão rica em recursos como em histórias, fui também farta em vontade, em sangue na guerra, onde as mondegueiras vingaram as agruras da vida, até à época que a imigração e a industrialização lançaram um isco para uma vida melhor.